Ok, então vamos lá, vamos voltar então à, à nossa parte quase final já da nossa aula. Vamos falar do tratamento das objeções, né? As objeções, que é o que a gente parece estar até esse momento aqui da nossa aula, sendo a parte central, né? Ou pelo menos a parte mais relevante, se a gente esmiuçar e ver alguns exemplos, né? E aí a gente tem esse novo esquema aqui sobre uma questão de estratégia, né? De perguntas que a gente vai formulando para tentar minimizar objeções dos clientes. O ideal é que a gente comece seguindo essa ideia. Primeiro, as primeiras objeções que a gente tenta sanar devem ser feitas por meio de perguntas de situação. Né? O que são isso, perguntas de situação? São perguntas sobre são perguntas sobre empresa, né? Para dizer, são perguntas sobre empresa. Veja, é importante a gente dizer que, inclusive a gente já tinha mencionado antes, é importante o consultor fazer o dever de casa numa apresentação de prospecção. Coisas básicas sobre a empresa ele precisa saber. Já de antemão, porque elas estão expostas e disponíveis aí no site oficial da empresa e tudo mais. Isso poupa o contratante de falar aquilo que ele já deve estar desgastado de dizer e de achar, como eu já tinha dito antes, de que o consultor é desqualificado, pois não fez nem o dever básico de casa. Né? Mas o que o consultor não pode ver, que é justamente a situação atual da empresa, que não deve ser das mais favoráveis, uma vez que esse potencial cliente entrou em contato ou aceitou uma entrevista de prospecção. Então, vale essas primeiras perguntas, ao enxergar objeções ou resistências do cliente, saber mais sobre como vai a empresa. Né? Então, perguntas do tipo, conte-me sobre como está a situação atual da empresa, qual é a situação, qual é o contexto que você quer discutir comigo, ou seja, levar a conversa às razões, às situações que fazem com que o cliente acredite que ele precisa de uma consultoria para ajudá-lo. Né? Ao explicar isso, talvez a gente já consiga passar para uma próxima fase de perguntas, né? Que é justamente entender se esse é o problema atual da empresa, por que não foi feito nada, né? Quais são as consequências, né, que levaram a isso ou que precisam ser resolvidas e não foram resolvidas, né? Então aí são perguntas, as perguntas seguintes são sempre perguntas mais específicas sobre esse problema que foi apresentado na situação ou sobre alguma extensão dela, né? Então são perguntas sobre a dificuldade da empresa em resolver esse problema, sobre a insatisfação das pessoas diante dessas situações que não têm solução, ou até mesmo problemas que tendem a surgir em função desse atual contexto. Né? Então, assim, como essa é uma situação, e esse é o pulo de gato, numa negociação, como essa situação é uma situação que pode trazer um certo desgaste à face. Imagina o cara, o cliente, falar para você que a empresa pode ter problemas assim ou assado por causa disso ou daquilo, né? Então é comum ter objeções nesse sentido, em função até de proteção de face. Uma sugestão ao perguntar sobre o momento e tal, e ao entender o problema que a empresa está falando, ao invés de você perguntar assim sobre
sobre as dificuldades é você, o consultor, você perguntar sobre desejos, né? E como você gostaria de resolver isso? Como você acha que poderia ser resolvido isso? Como você entende atualmente que seriam soluções adequadas? Ou seja, você já começa a colocar o cliente numa posição de, olha, ele é dono, ele sabe o problema, ele só não está conseguindo resolver, por isso ele está buscando uma consultoria. Então é uma segunda situação. E ao chegar nesse nível de pergunta, talvez seja possível já identificar o que a gente chama de necessidades implícitas, ou seja, a gente já identifica aspectos do problema, né, para resolver. Aí vem um segundo nível de perguntas muito importante nesse jogo, né, que são as perguntas de implicação ou grau. O que é isso? Uma vez que a gente não começou falando de problema, mas falando dos interesses, dos desejos do cliente, talvez ele já fique mais à vontade, né? Já está claro ali que ele tem o interesse de resolver tais problemas, mas não consegue. Então você talvez já conseguiu enxergar quais são os problemas que ele entende que são os problemas, as dificuldades da empresa, né? E aí a gente tende a ampliar um pouco mais esse problema. Geralmente, esse tipo de situação é uma situação que você vai conseguir as respostas quando você percebe que conseguiu ganhar o cliente. Nem sempre isso é tão imediato. Às vezes isso é um nível que vai ficar para uma segunda entrevista, mas as perguntas aqui podem começar do tipo, sobre esse problema, né? Quais são aspectos mais específicos que podem acontecer em função disso, né? Então, assim, ao falar do desejo do outro, você entendeu o problema, mas aí você justamente faz aquela pergunta chata que você escapou de perguntar diretamente no nível anterior, que é, me fale sobre esses problemas, essas dificuldades que estão acontecendo, né? Ou seja, quais são as insatisfações, quais são os problemas emergentes, quais são as implicações para a empresa de tudo isso. E, lógico, ao escutar tudo isso, acaba que vem perguntas de resultado ou ação, ou seja, você conseguir propor algumas ideias ou primeiras coisas que podem ser feitas, né? E aí você já emenda perguntando, seria bom a gente fazer isso. Você acha que a gente consegue fazer isso? Você acha que a gente consegue desenvolver algo assim ou algo assado? Já é uma forma de você começar a estabelecer uma ideia de que o trabalho da consultoria não é um trabalho isolado, mas é um trabalho interativo e participativo das duas partes. Você já começa a propor aí algumas soluções e começa a verificar se essas soluções vão conseguir ser compartilhadas com o cliente. Fornecimento de informações, participação, interação, esse tipo de coisa. O que ajuda a gente a investigar novas necessidades aí para avançar ao contrato, né? Bom, então lembre-se sempre. Entrevistas têm que ter objetivo, foco, né? O primeiro deles é que numa primeira visita a gente precisa entender o problema do cliente. Se a gente entende o problema do cliente, a gente consegue propor um bom projeto de consultoria, né? Específico, com os custos, com as propostas, tudo em ordem. O segundo aspecto, e é importante, por isso esse jogo de perguntas, é avaliar o clima organizacional e gerencial. Ou seja,
é perceber se o trabalho de consultoria ele de fato vai ser bem aceito ou se é uma solução de modinha de um funcionário, de um coordenador que entrou em contato com você, mas que você acha que a empresa não vai auxiliar nesse desenvolvimento, né? Por isso a importância de quais as dificuldades, quais as expectativas. Esse tipo de pergunta ajuda a gente a avaliar o clima organizacional, ou seja, se a empresa se mostra dentro de um ambiente que está disposta a mudar, que está disposta a melhorar, né? Se as pessoas estão dispostas a participar. O terceiro aspecto dessa reunião de prospecto inicial é lidar com resistência do cliente, né? Ou seja, entender que o cliente pode ter dificuldades em contratar uma consultoria ou de se abrir com a consultoria, passando informações que devem ser sigilosas ou confidenciais, né? Então, esse é um momento de quebrar esse gelo, né? E começar a se construir uma relação para poder se desempenhar um trabalho que precisa de colaboração mútua. O bom também dessa entrevista, com as perguntas centradas, é poder restringir essas informações, né? Ainda que você colete várias informações iniciais, é depois você, ao analisá-las, se concentrar só naquelas que são importantes e organizáveis para se propor, para se evidenciar um problema e se propor soluções no contrato de trabalho da consultoria, né? Então, a gente, inclusive, tem algumas dicas de perguntas que podem ser levantadas, que podem ajudar a desenvolver esse diagnóstico do problema, né? É importante a gente entender que o trabalho de consultoria ele provoca uma mudança organizacional, ou seja, um desenvolvimento da organização, e por isso ele deve ser praticado, provocado lá em diferentes níveis, né? Então é importante ver perguntas sobre a questão do sistema da empresa, as políticas da empresa, né? Ver como é que a empresa costuma trabalhar, né, com esse processo de mudança, como é que ele recompensa e pune os departamentos variados por certas metas, para alcançar ou não metas, né? Então, quando você propõe mudanças, de repente você pode ver um clima favorável da galera se motivar e tal, né? Quais são os hábitos também de organização quando esse tipo de situação é exigida, porque tudo isso pode ir para o processo, para a metodologia proposta, né? Então, às vezes, desenvolvimento de novas soluções podem vir junto com uma campanha motivacional, com premiação, com tudo isso, que pode ser desenvolvido como solução da consultoria. Para isso é importante a gente entender como é que funciona, né, as práticas na cultura que já existe lá, para que não haja um radicalismo também bastante grande, né? Isso tem a ver com os procedimentos da organização e entrar num consenso. Outras perguntas interessantes é entender um pouquinho como é que funciona o sistema de avaliação, ou seja, como é que eles desenvolvem monitoramento, como é que eles avaliam, né, e criam expectativas e monitoram essas expectativas. A quarta função da administração, né, avaliação e controle. Como é que são distribuídos, por exemplo, o sistema de carreira, né, o que as pessoas precisam fazer para evoluir. Por que esse tipo de pergunta? Porque isso pode ajudar a achar os argumentos certos para motivar as pessoas dentro de uma organização a participarem, né, desse processo de consultoria como uma forma de serem bem vistos. Por fim, desse bloco, a questão da tomada de decisão, né? Quais são os principais tomadores de decisão? Isso porque, às vezes, uma consultoria, você lida primeiramente com coordenadores, com supervisores, e toda a ideia que você leva, depois acaba tendo que ser apresentada uma segunda vez para a diretoria, ou eles acabam sendo influenciadores, levando o que você disse
para a diretoria. Então, tudo isso precisa ser verificado para que se tenha muito bem em mente como fazer.